o Instituto IDESD da cidade de Marechal Deodoro. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do Pod IDESD, um podcast voltado para temas no âmbito da educação, né, principalmente citando a educação brasileira e referências, mas olhando para o nosso território alagoano. Nós somos já do Instituto IDESD, um instituto que trata de formação continuada de profissionais de educação, e a gente tem esse momento junto a pessoas de referência que trata na área da educação sobre os diversos temas. Hoje, por exemplo, nós estamos com a professora Luciane Azevedo. Olá, professora. Olá, Juliane, agradeço o convite do IDESD. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre educação infantil, né, e as abordagens participativas. Então, este é o tema para o qual nós convidamos a professora Luciane, porque a gente tem essa professora com mais de 25 anos de experiência na área da educação, mais de 20 especialistas na área da educação infantil e na área, né, de abordagens participativas, que é um termo novo que a gente utiliza na educação, no entanto, com vivências e conceitos que já estão na nossa prática há algum tempo, né? Então, para começar, eu queria que a professora Luciane pudesse falar dessas abordagens. Do que se trata as abordagens participativas na perspectiva da educação infantil? Então, as abordagens participativas, elas já estão nas infâncias há um tempo, e no Brasil ela chegou há um pouco tempo. Vamos dizer assim, há uns 10 anos, que a gente começou a dialogar mais com as abordagens participativas, embora elas já permeiam o nosso fazer pedagógico já há um tempo. E a gente tem uma inspiração hoje no Brasil, que é a abordagem de Reggio Emília. Então, a abordagem de Reggio Emília, ela inspira algumas escolas, alguns espaços, alguns fazeres pedagógicos. E a gente já usa alguns termos, embora acredito que a gente ainda não nomeie, que pertencem à abordagem de Reggio Emília, mas a gente já usa alguns termos como documentação pedagógica, diário de bordo, mini histórias. Então, são nomenclaturas que estão fazendo parte hoje já do cotidiano, já do nosso cotidiano. Então, nesse caso, quando você diz que é uma abordagem recente de literatura, então a nossa base nacional como curricular, BNCC, para educação infantil, ela tem a sua primeira versão assim publicada a partir de 2019. Então, logicamente, assim, pelo que você está dizendo, então eu não tenho esse termo de abordagens participativas no documento nacional. Não, a gente não vai encontrar nomenclatura abordagem participativa, mas a gente vai encontrar as inspirações da abordagem participativa na BNCC. Então, professora, assim, dê alguns exemplos. O que seriam essas vivências na educação infantil que já acontecem, que são mais recomendadas, né, a partir dessas abordagens, mas que ela não está com esses termos dentro da base nacional ou de referenciais curriculares, né, como a gente também tem o referencial curricular de Alagoas, mas que pelas práticas que são sugeridas, que são estratégias que fazem parte do escopo do planejamento da educação infantil, elas aparecem de que forma em sala de aula? Então, as abordagens participativas, elas acontecem nas investigações, nos contextos investigativos, na pesquisa das crianças. Então, a gente consegue visualizar as abordagens dentro da BNCC, nas vivências das crianças, nos contextos investigativos que as crianças fazem. Então, nos campos de experiência
está as abordagens participativas e nos direitos de aprendizagem também. Então, os 5 campos de experiência, quando a gente pensa nos 5 campos, a gente pensa nas abordagens participativas atuando nesses 5 campos. Eu sei que você trabalha com formação de professores, né, formação continuada de professores na educação infantil aqui em Alagoas. Sei também que você tem um espaço em que você pesquisa, observa e coloca em prática essas vivências aqui em Maceió, né? Eu queria saber, assim, eu sou uma professora de educação infantil recente, por exemplo, que exemplo eu teria que são práticas dessas vivências que tem a ver com a base nacional e está dentro da perspectiva dessas aprendizagens, dessas abordagens participativas? Então, primeiro o professor ele tem que ser o pesquisador. Então, é olhar para as crianças nessa perspectiva do professor pesquisador. É escutar o que as crianças estão produzindo. Então, a partir do momento que eu começo a observar a criança, a escutar o que a criança está produzindo, eu já começo a colocar em prática as abordagens participativas. Então, a gente tem como referência maior, como falei, Regia Emília, e um dos pilares da abordagem é a escuta da criança. Então, a gente precisa escutar essa criança. Como é que eu escuto essa criança? Em que momento eu faço essa escuta? Quando as crianças estão em algum momento de investigação ou quando as crianças estão brincando, o professor está com seu caderninho na mão, fazendo suas anotações, fazendo suas observações para as investigações das crianças. E ali, naquele momento, vai surgindo os contextos investigativos para os próximos relançamentos, que é como a gente chama na abordagem, que eu relançar o que eu observo que as crianças estão produzindo. Então, as crianças estão brincando lá no jardim e, de repente, começam a se interessar por uma formiga caminhando na grama. Então, aquilo aguça a curiosidade das crianças e o professor que está observando, a partir daquela ação da criança, ele monta todo um contexto de investigação. Então, eu vou montar até um projeto sobre insetos, partindo de uma observação que eu fiz das crianças. Nessa perspectiva, o planejamento, ele fica muito aberto, ou existe um roteiro, ou existe um planejamento? A gente sabe que o planejamento é flexível, mas nessa perspectiva de acontecer a brincadeira, acontecer a observação, e a partir dali, ir moldando a continuidade disso, isso não deixaria muito aberto para profissionais que talvez ainda não saibam como tratar essa investigação? Então, é muita pesquisa. O professor precisa estudar um pouquinho. Precisa estar atento ao que as crianças estão produzindo. O currículo na educação infantil, ele é aberto. Ele não é fechado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as diretrizes que a gente precisa caminhar. Então, eu não posso chegar e deixar as crianças brincando de forma livremente, sem um direcionamento, né? Não dá. Então, eu preciso preparar um espaço para que essa brincadeira aconteça. Esse espaço precisa ser preparado para investigação. Então, não existe as crianças ficarem soltas. Sim, era isso que eu não existe elas ficarem soltas sem ter ainda existe um preconceito, né, de dizer que na educação infantil as crianças só brincam, não tem tarefa para casa. Tem muitos pais que ainda solicitam das escolas, tem a tarefa, que o menino escreva o nome, que o menino... Que atividades? Aí eu vou falar de atividade, aí eu acredito que saia da perspectiva das abordagens participativas, fazer prova na educação infantil, mandar tarefa para casa para ele trazer no dia seguinte. Em que contexto isso aparece? Faz parte, para além da abordagem participativa, faz parte do escopo da educação infantil, essas práticas? Então, as brincadeiras e as interações permeiam toda a educação infantil. E algumas práticas hoje, elas já estão bem ultrapassadas. Então, desenhos prontos, as crianças sentadas fazendo cópias,
pontilhados. Isso não faz mais parte da educação infantil há muito tempo. E são práticas muito ultrapassadas. Você acredita que a gente ainda tem... a gente tem, não só falando a nível de Alagoas, mas a nível de Brasil, a formação inicial, né? Pensando lá no curso superior, né? Que o futuro profissional, o futuro professor, professora, ele está ali em curso de pedagogia, né? Para trabalhar com a educação infantil. Naquele momento, você acredita que é um momento suficiente, ele consegue ver e perceber que essas práticas não fazem mais parte do cotidiano da educação infantil? Então, Júlia, eu costumo dizer que se a gente olhar para as crianças que nós temos hoje, não dá para a gente ensinar como ensinávamos há 10 anos atrás. E aí, eu acho que o curso superior, né, as formações de professores, ainda precisam abrir as possibilidades para as abordagens que estão vindo e que estão inspirando, e que inspiraram a construção da nossa BNCC. Ainda tem muitas práticas que estão ultrapassadas. E que a gente observa ainda nas salas e nos espaços da educação infantil, né? Exatamente. Até pelo fato de você falar da vivência, de observar um jardim. A gente ainda tem espaços, né? Falando em espaços para as crianças da educação infantil, as instituições que ainda são instituições com estruturas que não possibilitam essas práticas? Sim, ainda temos muito concreto, né? Onde a natureza poderia estar ocupando esses espaços. A gente tem muito concreto. As crianças precisam estar em contato com a natureza. É só pensarmos há uns anos atrás, da nossa infância. Onde era a nossa infância? Onde nós estávamos? Na rua, com os pés descalços, pisando na areia, sentindo a temperatura, sentindo o cheiro, sentindo essas sensações. A educação infantil, ela é sensorial. E as crianças precisam estar em espaços abertos, em ambientes abertos. Elas precisam ter contato com a natureza. Então, a gente precisa possibilitar cada vez mais que as crianças tenham experiências, que a natureza esteja presente. Então, aproveitando essa sua fala, se eu pensar num espaço adequado, o mais adequado possível para a educação infantil, independente da estrutura, o que eu precisaria ter num espaço, numa sala, para eu poder ter uma educação infantil ou práticas que fossem mais voltadas para essa abordagem? Eu precisaria de menos cadeiras e mesas e mais espaço para que as crianças pudessem circular. Eu precisaria de rodas para que as crianças pudessem sentar com os professores e dialogar. Eu preciso de folha, de pedra, eu preciso de argila, eu preciso de tintas, eu preciso de materiais que que possibilitem as crianças criarem. Então, as crianças precisam sair das folhas, eu digo folhas de ofício, para a criação. Então, quando eu tenho... E não estou falando da folha que a folha não possa existir, não, que a folha também existe. Sim, então, ela vai coexistir sempre, mas ela não deve ser o viés do meu trabalho. Então, eu preciso criar espaço para as crianças brincarem, eu preciso de bandejas que as crianças experimentem as sensações, as bandejas de experimentação. Eu preciso do brincar heurístico, que esses materiais desconstruídos. Então, as crianças precisam de cones de papel, precisa de... cilindros, materiais palpáveis, matérias que concretos. Não são brinquedos, mas que são nas mãos de uma criança, ele se transforma no brincar. Perfeito. Então, um rolinho, um cilindro, um rolinho de papel toalha na mão da criança. Um dia ele é um microfone, no outro dia ele é um carrinho, no outro dia ele é um avião, no outro dia ele é uma boneca. E em uma formação até recente, uma professora me perguntou: a gente pode repetir a vivência várias vezes? Falei sim,
Porque cada vez que a gente for oferecer a essa criança um rolinho, ela vai dar uma funcionalidade diferente para ele. Olha que interessante. Então, eu não preciso ter material caro numa De sala de jeito educação nenhum. infantil. De jeito E nenhum. os materiais estruturados? Bonecos, esses outros materiais pedagógicos, eles se encaixam num momento de vivência como essa também? Ou não seria tão adequado para essa abordagem? Então, eu posso usar os bonecos. Os bonecos entram, as panelinhas entram quando eu vou fazer um faz de conta. Então, se eu preparo espaços de faz de conta, eu vou ter lá as bonecas, eu vou ter os teclados quebrados do nosso computador que a gente pode levar para montar espaços de escritório. Eu posso levar caixinhas de remédio para poder montar um espaço de médico para as crianças, para poder eles brincarem com tecidos. Mas é tudo muito acessível, é tudo que a gente tem em casa. É que se eu não tenho em casa, eu tenho um vizinho que tenha, eu tenho um primo, eu tenho alguém que... Não são objetos Isso caros. mostra que qualquer escola ou qualquer espaço para educação infantil ele pode ter os materiais adequados para essas vivências, não é isso? Exato. Aproveitando, pegando o gancho dessa formação, eu queria que você falasse um pouco da formação continuada, né? O Instituto 10 ele atua em formação, é um dos produtos que a gente trabalha a formação continuada de professores, de profissionais de educação de forma geral, mas dentro da parte com docentes, né? A gente atua na educação infantil com essas abordagens, né? Como a professora Luciane, que está aqui com a gente, ela é uma das nossas formadoras, né? Muito requisitada, por sinal, por conhecer muito bem essa área. Eu queria que você falasse um pouco da viagem que você fez recentemente para estudar, né? Sei que você é estudiosa da área, e depois trouxesse para a gente como é que funciona essa formação que a gente tem levado para os municípios alagoanos. Tá, em recente eu estive em São Paulo, né, visitando, fazendo uma imersão no Ateliê Carambola, que é uma referência hoje no Brasil de escolas com abordagens participativas. Ela é até chamada de ateliê, porque o ateliê também ele é muito presente, a arte é muito presente nas vivências das abordagens participativas. E nessa visita validou várias práticas que a gente já faz. Então, quando a gente vê que a gente está no caminho certo, trouxe muitas inspirações. Então, quando eu vi o letramento muito presente também nas abordagens, eu fiquei muito feliz. Então, as crianças trabalhando com conhecendo o seu nome e ao mesmo tempo brincando com as letras e os livros e os textos científicos. Então, muito texto científico, muitos desenhos de observação em 3D, com elementos em 3D. E tudo que é muito acessível para a gente. E é o que a gente já vem trazendo nas formações. Então, nas nossas formações de ideias, a gente já vem dialogando com todas as práticas que eu vivenciei nesse período de Quer dizer que estudo. A gente não está atrás de São Paulo em práticas nessa área de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A gente vem dialogando com a abordagem junto com eles também. Então, parece que a gente tem duas situações, assim, né, nas nossas práticas, né, dentro da educação infantil. Então, a gente ainda tem práticas que são muito tradicionais e que não levam a essa aprendizagem na perspectiva da abordagem participativa, mas olhando para o currículo, né, a Base Nacional como referência. E a gente tem já um outro grupo que tem estudado, que tem lido, participado de formações, que está ali iniciando esse processo e já consegue colocar em prática essas abordagens. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência da formação continuada. Como é que tem sido quando você encontra um grupo de professores que, por um acaso, não tem ouvido falar ou já leu algo, mas que às vezes nem sabe que já está colocando em prática, ou começa a entender a partir dali o conceito, e ele começa a colocar em prática e volta para você para discutir sobre isso. Como é que ele se coloca? Hoje, nos nossos espaços, nas nossas formações, os professores têm dialogado bastante com a prática.
E a gente está tendo um retorno muito interessante. Eu vou te falar de uma vivência que eu tive agora recente, na última formação que nós tivemos, que eu levei um microscópio. Um pequeno microscópio, que também eu vi lá na viagem, e a gente já tinha esse material aqui, e eu levei para uma formação para poder a gente observar umas folhas da natureza. Sim, sim. Então tinha as linhas, porque era um trabalho voltado para as linhas, então tinha as linhas da folha, tinha a pigmentação da folha que a gente no olho nu não consegue ver. Uma E é um verdadeira microscópio pequenininho, uma investigação. investigação para as crianças. E quando, dialogando com as professoras, a gente perguntei para elas, como é que vocês fariam esse desenho dessa folha? Por que esse microscópio está presente nesse contexto? Era isso que a gente estava questionando com elas. Por que esse microscópio está aqui? Imagina uma folha. Então elas imaginaram, uma folha, eu vou contornar um desenho de uma folha, um contorno. Tá, e quando eu apresentei para vocês o microscópio e vocês fizeram essa investigação com o microscópio, o que é que a gente vai poder fazer dessa observação no desenho? Agora eu vou fazer o desenho de uma folha, eu vou colocar os pontos da pigmentação que eu não tinha visto, as linhas da folha que eu não tinha imaginado. Então, enriqueceu a produção. Então, eu trouxe para as professoras, mas para as crianças, repertório, para que elas melhorem cada vez mais no seu desenho, na sua percepção. E elas dialogando comigo, conseguindo dialogar comigo, porque elas já fazem essa ponte da pesquisa, do que a gente já vem trazendo nas formações do IDESN já há algum tempo. E assim, eu fico muito feliz de ver as professoras conseguindo colocar em prática. Exatamente. Que bom. Então a gente pode pensar que, apesar da gente ter ainda uma formação inicial, que talvez não dê conta de todo esse conhecimento que o profissional precise, mas a formação continuada, que ela deve acontecer, e talvez tenha sido uma luta nossa, uma vitória nossa, né? O professor ter um tempo de planejamento, o professor ter um tempo para estudar, a gente ter a necessidade, a gente tem de estudar mesmo, como profissional de qualquer outra área, e principalmente na educação, porque as crianças de hoje não são as mesmas de há 5 anos, né? As crianças que eu eu tenho 28 anos, mais ou menos, já de docência, as aulas que eu dava de ciências e matemática lá atrás, jamais eu faria lá hoje, né? Porque eu entendo essa evolução de estudos, de leitura e das necessidades de mudança na prática pedagógica, né? Para a gente ir melhorando e conseguir garantir as aprendizagens necessárias, né? Então, eu vejo que a formação, ela tem contribuído, né? Tem impactado, de certa forma, nos municípios. E aí eu tenho até uma observação a fazer. Recentemente, a gente estava observando resultados de um município de 1º e 2º ano. E como o resultado do 2º ano estava bem melhor que o resultado do 5º. Mas analisando da mudança de práticas na educação infantil. Isso. Dessa mudança, essa utilização dessas abordagens e esse acompanhamento de práticas inovadoras, não tão novas, como você já explicou no começo, mas disso em progressão, como isso pode, aí vem minha pergunta, como isso pode colaborar ou contribuir para o processo de alfabetização da criança? Tem relação? Então, tem. Então, aí como é que isso chega lá na alfabetização? Para que até o professor do ensino fundamental tenha essa compreensão que a educação infantil, que tenha momentos de brincadeira, não seja uma brincadeira de professor. Não é isso? Na educação infantil, ela, como eu te falei, ela tem hoje ela permeia por todos esses contextos investigativos, pelas observações, pela essa criança pesquisadora, por esse professor que tem que saber fazer boas perguntas às crianças. E tudo isso vai dando repertório para a criança. Então, quando ela chega no 1º ano, ela já vem cheia de muito repertório. Então, esse processo que vem acontecendo
com as crianças da pré-escola, de letramento, mais próxima e conhecendo as letras, as palavras, os textos, o professor nesse lugar do escriba em muitos momentos, e as crianças às vezes com as suas escritas espontâneas também. Então isso vai dando repertório para elas. Quando chega no primeiro ano, essa chavezinha ela vai acontecendo de uma forma muito natural e muito mais fácil, muito mais rápido do que essa criança que passou por uma educação infantil e que não teve todos esses repertórios, e quando chegar lá no primeiro ano, tudo vai ter que acontecer no primeiro ano. E que às vezes não acontece no primeiro ano, porque é um processo de uma vida de uma educação infantil toda, que não aconteceu na educação infantil. Sim. Vai acontecer no primeiro ano, e aí vai para o segundo ano, e a gente vai vendo... que ele acaba não consolidando no tempo certo, exato. Né? Veja como, assim, muito boa essa fala da gente entender que uma boa educação infantil garante que o processo de alfabetização ele aconteça no tempo certo, né? Vai dando repertório para eles acontecer de uma forma muito natural quando chegar lá na alfabetização. Sabendo que a gente está tratando dentro da educação infantil de processos de apropriação, né, de leitura escrita e não de alfabetização antes do tempo, né? Exato. De acordo com o que a literatura indica, né? E aí esse momento dessa transição acontecer, né, paulatinamente e ao longo do tempo, e a consolidação dessa aprendizagem, que temos ainda um grande problema nessa área, né, de não conseguir entregar a todas as crianças do nosso estado lendo e escrevendo ao final do segundo ano, como prediz, né, a nossa legislação. E até crianças que estão chegando no quinto ano ainda com muitas dificuldades. Isso sem tocar no assunto, né, que a gente não vai abordar hoje, de anos finais, ensino médio, de dificuldades que perduram por não ter, eu acredito, na influência de uma boa educação infantil, né? De ainda deixar as crianças enfileiradas, de ainda de fazer tarefa para casa, não vai ter tarefa, né? Ainda existente, essas práticas e a gente de cópias de nome, fazer 10 vezes o nome. A repetição, as cópias, os desenhos prontos. Eu até estava falando há um tempo desse repertório que a gente tem que dar para as crianças e que muitas vezes nós não tivemos. Então, eu desenhei por uma vida uma casinha com a chaminé e uma macieira. Aonde a gente tem chaminé, né, na nossa região, tão quente, que onde é que a gente tem chaminé e onde eu tenho macieira aqui no Nordeste? Minhas árvores sempre tinham maçã. E eu gosto mais de outras frutas. Pois é, então assim, eu não tive repertório para poder ampliar. E a gente precisa dar repertório para as nossas crianças. Quanto mais repertório nós dermos para as nossas crianças, mais essas crianças terão a oportunidade de criação. A contação, ela entra então, nessa perspectiva de repertório? Sim, porque quando eu vou ter um repertório linguístico maior. Eu vou ampliar meu vocabulário. Então, eu vou sair do faz de conta para uma fábula, para um conto acumulativo, e isso vai dar repertório para a criança também. Eu vou dizer, viu, professora Luciane, muitas questões interessantes, muitos desafios, é uma temática muito interessante, né? As abordagens participativas, né? Nessa perspectiva de não estar lá com essa palavra, mas estar imerso dentro do documento e tendo que fazer parte das nossas práticas nas salas, né? Dos espaços de vivências, de experiências da educação infantil. Eu queria, assim, muito lhe agradecer, mas antes disso, para a gente encerrar nosso diálogo de hoje, queria suas considerações finais sobre essa temática, o que você poderia dizer ao professor, o que você indica para a leitura, né? Como é que o professor que está nos escutando hoje, ele poderia ler um pouco mais dessa área, né? O que é que ele pode procurar ou assistir, o que é que você nos diz? Bem, eu costumo dizer às meninas nas formações que a medicina evolui, que a farmácia evolui, que a engenharia evolui e que a educação também evolui. Então, não dá para a gente usar e fazer práticas de anos atrás.
Então, a educação, ela é esse processo mesmo de evolução. E a gente tem que olhar para ela com os olhos do futuro, com essas crianças no futuro. Então, vamos ler sobre o desenvolvimento das crianças. A gente precisa conhecer as fases do desenvolvimento das crianças primeiro. Eu preciso saber o que é que a minha criança e quais são as curiosidades que as minhas crianças têm. Eu preciso conhecer sobre a minha criança primeiro. Eu preciso conhecer a BNCC. Eu preciso conhecer uma lista grande aí, as abordagens participativas que permeiam. Eu trago também, eu tenho um olhar muito especial para a abordagem de Regia Emília e Amy Pickler. Amy Pickler de 0 a 3 anos, aí é uma outra conversa. Tá bom. Para a gente trabalhar com... Eu já ia perguntar. Com as crianças de 0 a 3 anos, é uma abordagem húngara, mas que também já está aqui no Brasil há um tempo. Ele chegou primeiro no Sul e no Sudeste, e hoje ele já está tomando conta do Nordeste. É uma abordagem muito respeitosa com as crianças, que respeita o tempo das crianças, porém eu dou estímulo para que o desenvolvimento aconteça. E é um tipo de abordagem dessas? É uma das abordagens participativas. Aí a gente tem Regia Emília, né, que é uma cidade da Itália, que pós-segunda guerra a comunidade se reuniu e pensando nas crianças de escolas públicas. Então a Regia Emília é uma cidade da Itália e é uma abordagem para escolas públicas. Foi pensado já naquele contexto, exatamente. Né? E hoje adaptado também para a nossa realidade. Então, ler e estudar sobre Loris Malaguzzi, sobre Saminiato. Então, são sobre os ateliês que estão sendo formados, como é que eles estão formados, a pedagogia da natureza, essa criança pisando no chão, se melando, se sujando, então a gente vai ter com que marcar sensações. mais alguns Exatamente. encontros do PodIdege para escutar mais, né, a sua experiência, fazer mais discussões e poder contribuir com quem está nos escutando, né, porque não é uma área fácil, né? Quem decide ser professor e ser professor de educação infantil tem uma responsabilidade muito grande. Nosso respeito, né, a todos os professores e professoras dessa área, toda a comunidade escolar, né, que lida com a criança, não só o professor da sala, mas auxiliares, merendeiras, vigilantes, né, o grupo gestor. E nessa perspectiva eu quero, assim, agradecer a sua participação, né? Já deixar o convite para próximas oportunidades, mas dizer que o IDESN agradece a sua participação e o seu trabalho, né, nos municípios, né? Porque uma vez que você colabora com docentes alagoanos, a gente tem contribuído para o nosso território, né? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço estar no IDESN, colaborando com o trabalho da educação infantil. A educação infantil é a minha paixão e eu vou deixar a minha última mensagem para os nossos professores aqui. Nós temos crianças protagonistas porque precisamos de professores protagonistas também. Então é esse o lugar dos nossos professores protagonistas. Então, depois desse momento muito prazeroso de reflexões, tirar dúvidas e de mais conhecimento junto à professora Luciana Azevedo, o PodIdege agradece aos ouvintes, dizer que o Instituto está sempre aberto a discussões e reflexões nessa área para contribuir com a educação alagoana e também, logicamente, a nível nacional. E a gente agradece, né, a todos os ouvintes e estamos assim já nos organizando para os próximos encontros. Temas muito importantes, temas que podem colaborar com a prática docente e a gente se vê na próxima.